Vamos abrir a palavra de Deus nessa noite, no Evangelho de Jesus, conforme o relato de Mateus, capítulo 14. Abra comigo aí, por favor. Evangelho de Jesus, conforme o relato de Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler dos versículos 22 ao 33. É um texto conhecido, irmãos, mas com pérolas, com riquezas aqui dentro para nós. 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Senhor Jesus, eu oro a Ti nessa noite, para que diante de tudo que temos vivido, visto e experimentado, a minha oração nessa noite é que Tu nos faça viver e experimentar coisas maravilhosas da parte Tua para nós, que talvez ainda não vivemos, mas que Tu pode nos fazer viver, ainda nessa noite, ainda nessa semana. Em nome de Jesus, estenda as mãos e nos chama a ir onde Tu estás, e nos faça viver coisas novas, maravilhosas, e nos faça crescer na fé nessa noite. É a minha oração em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Irmão, Jesus estava saindo de férias com seus discípulos. Diz Marcos 6,31 que diante da multiplicação de pães e peixes, eles estavam tão cansados que eles não tinham tempo nem para comer. Além da agenda congestionada, eles haviam acabado de receber uma dolorosa notícia de que João Batista havia sido degolado na prisão de Maquerós por ordem de um rei bêbado, a pedido de uma mulher adúltera. Jesus então proporciona aos seus discípulos um justo e merecido descanso. Eles saem para um lugar solitário. O mínimo que esses discípulos podiam esperar era uma viagem tranquila de volta para casa, uma vez que o tempo de descanso fora interrompido. Porém, contudo, ao voltarem, eles são colhidos por uma terrível tempestade. Esse episódio encerra grandes lições e traz à baila grandes tensões da alma humana. Eu quero ver com vocês nessa noite 4 lições desse texto. Ele é muito rico e ele é muito abençoador. A primeira verdade que eu aprendo aqui lendo esse texto é que as tempestades chegam.
elas chegam, irmãos. O que me chama a atenção é que a vida não se desenrola numa estufa espiritual e nem numa colônia de férias. As tempestades chegam, e chegam para todos. Chegam para ricos e para pobres, para doutores e para analfabetos, para crentes e para descrentes. Elas chegam para todo ser que respira. Seja você crente ou descrente, rico ou pobre, doutor ou analfabeto. E há duas lições aqui. A primeira é que as tempestades chegam mesmo quando estamos no caminho da obediência. Olha o versículo 22. Jesus diz: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Irmãos, notem que Jesus não pediu, não sugeriu, não aconselhou, ele ordenou, ele compeliu os discípulos a passarem para o outro lado do mar. Os discípulos não tinham opção, eles deviam obedecer. E ao obedecerem, eles foram empurrados para o epicentro de uma avassaladora tempestade. Irmãos, como entender um negócio desse? Entra aqui no texto comigo, vamos entrar aqui, vamos dar uma mergulhada. Pense vocês comigo, vamos agir racionalmente. Você recebe uma ordem do Criador dos céus e da terra. Ele diz assim: vamos passar? Ora, vamos embora, o Senhor está mandando, o Senhor sabe de tudo, conhece tudo e vê tudo. Vamos embora. E ao ir, você cai no epicentro não de um coronavírus, mas de uma tempestade avassaladora. Como entender esse negócio? Por que é que Deus permite que sejamos apanhados de surpresa por situações adversas? Por quê? Por que somos sacudidos por vendavais maiores do que nossas forças? Por que acidentes trágicos, perdas dolorosas e doenças graves assolam aqueles que estão fazendo a vontade de Deus? Irmãos, é mais fácil crer que a obediência sempre nos leva para jardins engrinaldados de flores, mas não para a fornalha da aflição. Você tem passado por isso? Tem passado por dores e por lutas, não por estar na contramão da vontade de Deus, mas por estar onde Deus mandou você estar. 1 Coríntios 16, 9. Se lêssemos apenas a primeira parte desse texto, ficaremos muito felizes. Paulo diz assim: uma porta grande e oportuna se me abriu para o trabalho. Ó, que coisa maravilhosa! Se parasse aqui, nós daríamos glória. Porém, ele continua: porém, há muitos adversários. Muitos. Irmãos, fica claro, portanto, que a presença de problemas nem sempre significa que estamos fora do propósito de Deus, ou que se Deus fosse indiferente à nossa dor. Não fique desanimado pelas tempestades da vida. Não fique. Elas podem ser inesperadas para você, mas não para Jesus. Segunda coisa que eu aprendo aqui é que as tempestades se agravam quando Jesus parece demorar. Olha o 23 e o 24, vamos ler. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Diz o texto paralelo de Marcos 6,48,
que os discípulos passaram horas amargas, de grande desespero, procurando remar contra a maré. Horas de desespero. O mesmo mar que era tão conhecido deles, agora está irreconhecível. O inesperado mostra sua carranca. O terrível transforma-se num monstro assustador. De repente, essa é uma das maiores tensões da vida, a demora de Jesus em vir até nós, a nos socorrer, a estender as mãos. Esse foi o grande drama vivido pela família em Betânia. Quando Lázaro ficou enfermo, Marta e Maria mandaram um emissário ir a Jesus. E diz João 11:3 que o emissário diz: está enfermo aquele a quem amas. Porém, o que Jesus faz? Nada a princípio. 4 dias se passaram depois do sepultamento de Lázaro. Só então Jesus chegou. Marta corre ao encontro de Jesus e despeja a sua dor em João 11:21. Ela disse assim: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Esse é o drama da espera. Muitas vezes, irmãos, escutem, muitas vezes, o maior drama que enfrentamos não é a tempestade, mas a demora de Jesus em nos socorrer. O problema interno era maior do que o problema externo. Jesus, na verdade, não estava longe e nem indiferente ao drama dos discípulos. Diz o versículo 26 que ele estava no monte orando por eles. Sossegue o seu coração. Sossegue. Jesus sabe onde você está, como você está e onde Ele está levando você. Escute, Jesus sabe onde você está, como você está, na tempestade que você está, e creia, Ele conduz a minha vida e a sua vida. Deita e dorme, diz o Senhor. Primeiro, as tempestades chegam. Segunda verdade é que nas tempestades Jesus sempre vem ao nosso encontro. Você crê nisso? Você que me vê nessa noite, crê nisso? Os problemas são como as ondas do mar. Quando uma se quebra na praia, outra se forma logo em seguida. Aquela tempestade tinha uma única finalidade: levar os discípulos a ter uma experiência mais profunda com Jesus. Irmãos, as tempestades não são autônomas e nem chegam por acaso. Elas estão na agenda de Deus, para mim e para você. Há uma frase de Martin Lloyd-Jones muito poderosa. Ele diz que Deus já tem na agenda celestial dias e horas programados de tempestades para mim e para você. Mas essas tempestades são para os seus melhores obreiros. Deus já tem agendadas tempestades para os seus filhos, para os melhores obreiros. Agora escutem, nas tempestades da vida nós aprendemos pelo menos duas coisas. A primeira é que Jesus vem ao nosso encontro, mesmo quando achamos
que não há mais esperança. Olha o versículo 25, a primeira parte. Na quarta vigília da noite. Na quarta vigília da noite, na última hora, no último suspirar, no último desespero, Jesus veio. O mais interessante é que aqueles discípulos entraram no mar ao cair da tarde. E diz o texto paralelo de João 6,18 que de repente o mar começou a agitar-se, varrido pelo forte vento que soprava. Eles remaram com todo o empenho, da tarde até as 3 da manhã, e ainda estavam no meio do mar, no centro do problema, no ponto mais fundo, mais perigoso, sem sair do lugar. Irmãos, às vezes, eu não sei se já aconteceu isso com você, ou se está acontecendo isso com você, às vezes, temos a sensação de que todos os nossos esforços são inúteis. Lutamos, esforçamo-nos, choramos, clamamos, jejuamos, mas o perigo não se afasta. Em Atos 27, quando aqueles homens saíram e zarparam por uma ordem contrária de Paulo, eles estavam tão desesperados que diz Atos 27:20, que os homens perderam a esperança de salvamento. Talvez você esteja assim nessa noite e diz: pastor, eu estou remando há tanto tempo e eu não saio do lugar. Eu quero dizer para você que me vê, que Jesus sempre vem ao nosso encontro, ainda que para você as suas forças já tenham acabado, você tenha se esforçado tanto, exatamente como esses homens, mas Jesus pode vir na quarta vigília da noite. O Senhor não vem quando desejamos, Ele vem quando necessitamos. Irmãos, é isso que nos assola. Talvez você me vê, está com um problema no casamento, está com um problema com a sua vida financeira, está com um problema com seus filhos, e você está exatamente como esses homens, remando, e você não sai do centro da tempestade, do luto e da dor. Eu quero te dizer que o Senhor vem, não quando você quer, mas quando você precisa. Há uma grande diferença entre o seu desejo e a sua necessidade, diz o Senhor, porque o tempo de Deus não é o nosso. Ele vem, isso é claro, Ele vem exatamente na hora que você precisa, nem um momento antes e nem depois. Ele vem. Irmãos, espere, porque Ele vem. Quando você pensar em desistir de tudo, Ele vem, ainda que seja na quarta vigília da noite, andando sobre as águas. Ele vem. Deus não livrou os amigos de Daniel, em Daniel capítulo 3, da fornalha. Ele os livrou dentro da fornalha. Ele não veio antes de Daniel ser lançado na cova dos leões, em Daniel capítulo 6. Ele não livrou Daniel da cova, Ele livrou Daniel dentro da cova. Eu quero dizer para você que você pode estar em uma tempestade terrível e dificílima. Levante a sua cabeça. Jesus sabe onde você está, como você está, e Ele vem na quarta vigília da noite. Louvado seja o Senhor. Segunda coisa que nós aprendemos é que Jesus vem ao nosso encontro, colocando o que nos ameaça debaixo dos seus pés. Olha o 25, a segunda parte. Andando sobre o mar.
Eu amo a Escritura, irmãos. Eu amo a palavra. Entra comigo aqui no texto. Os discípulos esperavam com ansiedade o socorro de Jesus. Mas quando ele veio, eles não o discerniram. Assustados e tomados de medo, gritaram: é um fantasma. Eles esperavam por Jesus, aguardavam, mas não de maneira tão estranha. Já aconteceu isso com você? Você está tão desesperado, tão ansioso. Jesus vem e você não reconhece, porque Ele vem de maneira que você não estava esperando. Irmãos, eu estou sentindo muito Deus aqui. Eu preciso dizer uma coisa para você que está em casa e para você que está aqui no templo. Esteja atento. Jesus pode vir de uma maneira que você não espera, não aguarda, e Ele vem. Que Ele abra os seus olhos, que Ele abra os seus olhos nessa noite, e você não precise dizer: é um fantasma, porque Ele vem. E Ele não vem como você gosta, como você espera, às vezes como você imagina, mas Ele vem. Ele vem. Assustados e tomados de medo, eles gritaram: é um fantasma. Não, não era o fantasma, era Jesus, era o Senhor. Agora, esse episódio nos ensina duas grandes lições. A primeira é que as ondas que nos ameaçam, elas estão literalmente debaixo dos pés de Jesus. Debaixo. Que coisa gloriosa. É debaixo. É debaixo dos seus pés. As ondas que afligem você e que ameaçam você estão debaixo dos pés de Jesus. Segunda lição é que Jesus faz da própria tempestade o seu caminho para chegar até a minha e a sua vida. Muitas vezes, escutem, o sofrimento é a porta de entrada de Jesus para alcançar você e o seu coração. Talvez você não está entendendo a dor que você está passando. Talvez seja o Senhor fazendo assim, ó. Abra. A sua dor talvez seja o teu Deus dizendo: abra. Abra. Naum 1:3 diz que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e nas tempestades. As mais ricas experiências que vivemos são vivenciadas no vale da dor. Meu irmão, você nunca cresce tanto quanto na dor, na tempestade. Com certeza os caminhos de Deus não são os nossos, nunca são. Ele pode vir andando sobre as águas ainda nesses dias. Ele pode falar com você na tormenta e na tempestade. Você precisa estar atento. Terceiro lugar que eu aprendo aqui é que nas tempestades Jesus vem para nos dar pleno livramento. Irmão, Jesus não apenas vem ao nosso encontro na hora da nossa aflição, mas Ele vem para nos socorrer. E por quê? Porque Ele tem poder e tem amor. Ele tem amor e Ele tem todo o poder. Há 4 coisas aqui agora que eu quero compartilhar com vocês. A primeira está no versículo 27. Escute. Jesus vem para acalmar as tempestades da nossa alma. Olha o 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amado, a primeira lição, ou a primeira palavra de Jesus, notem,
não foi ao vento e nem ao mar, foi aos discípulos. E por quê? Porque antes de acalmar a tempestade, ele precisava acalmar os discípulos. Antes de acalmar o vento, ele fez serenar a alma dos discípulos. E por quê, Senhor? Jesus distinguiu que a tempestade que estava dentro deles era maior do que a tempestade que estava fora deles. Só Jesus vê isso. Jesus vê dentro. A tempestade da alma era mais avassaladora do que a tempestade das circunstâncias. Jesus compreendeu que o maior problema deles não era circunstancial, mas existencial. Não eram os fatos, mas os sentimentos. Jesus disse aos assustados discípulos: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Irmãos, isso acontece até o dia de hoje. Por favor, escute o Senhor falar. Antes de mudar o cenário que rodeava os discípulos, Jesus acalmou o coração deles, usando 2 argumentos. E que argumentos benditos para mim e para você que me vê em casa nessa noite. O primeiro argumento: Jesus levanta o ânimo dos discípulos dizendo: tem bom ânimo. Tem bom ânimo. A primeira palavra não é de censura, mas de ânimo. Sabe por quê, querido? Porque Ele é o nosso supremo psicólogo. Os homens veem o que está fora, mas Jesus vê o que está dentro. E louvado seja Deus pelo nosso supremo psicólogo. Ele se chama Jesus. Ele conhece você, Ele sonda você, Ele vê tudo, Ele vê tudo. Ele sonda a sua alma nessa noite e te diz: filho, tem bom ânimo. Segunda coisa, segundo argumento, Jesus diz que sua presença é o antídoto para todo o medo. Ele olha para os discípulos e diz no versículo 27, sou eu, não temais. Entre o medo e o ânimo está Jesus. A presença de Cristo conosco é a nossa conquista na tempestade. Ele lhe diz nessa noite: não olhe para nada ao seu redor. Ânimo, sou eu, diz o teu Pai. Não tema absolutamente nada. Não tema, sou eu, sou eu. Tenha bom ânimo de Jesus. Segundo, Jesus vem para corrigir as nossas ideias distorcidas. Olha o versículo 26, a segunda parte. Eles disseram assim: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, registraram erradamente os sinais de sua presença divina. Eles pensaram que era um fantasma. Em vez de gritar para ele, gritaram com medo dele e na face de todos os outros discípulos. Aquele era um brado de terror, porque supersticiosamente, irmãos, eles pensavam que os espíritos da noite vinham trazendo desgraças sobre eles. Escuta, depois da luta, Jesus vem para corrigir tudo aquilo que achamos ser certo. Eu vou explicar isso, porque há muita gente passando por isso nessa noite. Depois da prova,
Jesus vem para colocar todos os pingos nos is. Porque, irmãos, com Jesus, primeiro vem a prova e depois a lição. A escola é diferente. Primeiro vem a lição e depois a prova. Esses discípulos foram colocados no meio da tempestade. Primeiro prova e depois lição. Depois que esse epicentro de dor, de luta, que talvez você esteja passando nessa noite, sabe o que você vai aprender? Que não era um fantasma, era o Senhor. E Ele vai mostrar a você, e Ele mostrou aos discípulos, corrigindo todas as ideias distorcidas. É por isso que depois de uma tempestade como essa, nós sempre saímos melhores. Melhores filhos, melhores pais, melhor marido, melhor mulher, melhor patrão, melhor empregado. Ele corrige tudo, porque Ele é o supremo professor. E primeiro Ele prova, e depois Ele nos ensina a lição. E louvado seja Deus por esse professor. Ele conhece você mais do que você, porque Ele criou você. Ele sabe as suas debilidades, Ele conhece a sua alma, Ele conhece as suas aflições, Ele conhece os seus medos. Ele ensina você em todos os detalhes da sua vida, todos. Terceiro, é que Jesus vem socorrer-nos do nosso naufrágio. Olha o versículo 28, irmãos. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Olha esses ventos. Teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ouvindo a voz de Jesus, Pedro dispõe-se em ir ao seu encontro. Movido pela fé, caminhou sobre as águas. Vê se você conhece alguém como Pedro. Ah, aquele primeiro amor. Nós andamos sobre as águas. Porém, reparando na força do vento, teve medo. E começando a afundar, a submergir, gritou: salva-me, Senhor, salva-me. Irmãos, o sangue de Pedro corre em nossas veias. Vocês sabem por quê? Porque no início de tudo, a gente vê gravetos pegando fogo nos montes, a gente vê árvores pegando fogo. Ah, são coisas tão maravilhosas. A gente ouve vozes, não de Satanás, mas do Espírito Santo. Nós vemos coisas nos montes e aquilo alegra o nosso coração, e aquilo deixa o nosso coração muito fervoroso. Porém, quando o vento começa a bater de um lado para o outro, nós sentimos medo e olhamos para a dor, para o luto, para as provas, e começamos a afundar. Então Jesus, com muito amor, Ele olha para Pedro e olha para você e para mim e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Irmãos, sabem por que Pedro afundou? Porque ele vacilou na fé. Ele tirou os olhos do Senhor e colocou os olhos nas circunstâncias. Isso nos faz afundar. Se você olhar para o lado, para a perda, para a dor, para o luto, você pode afundar. Pedro afundou porque ele viu dois caminhos.
em vez de um. Irmãos, nada mudou. Nada. Porém, Jesus sempre nos socorre quando nas tempestades da vida clamamos por socorro. Ele ouve e Ele vem ao nosso encontro. Foi uma experiência difícil para Pedro, mas o Senhor o ajudou a primeiro a conhecer melhor a si mesmo e ao Senhor Jesus. Escuta isso: fé não é crer apesar das evidências, mas é obedecer apesar das consequências. Isso é fé. Quarta coisa, Jesus vem para acalmar as tempestades das circunstâncias. Olha o versículo 32. Subindo ambos para o barco, eita Jesus, cessou o vento. Jesus, depois que acalmou os discípulos, Ele acalmou a tempestade. Jesus quer acalmar a tempestade dentro de você primeiro, para depois acalmar a tempestade que está ao seu redor. Diz o versículo 32 que depois que eles subiram no barco, cessou os ventos. Irmão, Jesus ainda hoje continua acalmando as tempestades da nossa vida. Ele faz o nosso barco parar de balançar, porque quando Jesus chega, a tempestade precisa se encolher, porque a sua voz é mais poderosa do que todos os ventos que nos cercam. A sua voz é poderosa. Ele é o Senhor da natureza. O vento ouve a sua voz e obedece. As ondas todas, grandes ou pequenas, se aquietam diante da sua palavra. E eu quero dizer para você que me ouve nessa noite, que Ele continua dizendo para todas as ondas grandes e pequenas: acalma, acalma, acalma. Jesus é poderoso para acalmar todas as nossas tempestades emocionais e existenciais. Marcos 4, no versículo 41. Quando Jesus acalmou o vento e o mar, os discípulos de Jesus disseram assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? A tempestade pode ser maior que você, mas ela está debaixo dos pés de Jesus. Glória a Deus. Elas podem e são maiores do que nós, mas todas elas, por maiores que sejam, por mais avassaladoras que sejam, estão debaixo dos pés do meu e do seu Criador. Louvado seja o Senhor. Quarto lugar, eu encerro. Nas tempestades, Jesus vem para reconhecermos que Ele é digno de toda a adoração. Olha como termina o texto no versículo 33. E os que estavam no barco fizeram o quê? O adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Verdadeiramente és filho de Deus. Irmão, Deus faz isso ainda nessa noite. Ele acalma a sua tempestade hoje à noite. Hoje, não é amanhã de manhã, é hoje à noite, hoje.
Por que é que Deus permite as tempestades em nossa vida? Por dois motivos. Primeiro, para reconhecermos que Ele é grande, o verdadeiro Filho de Deus. Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande, Ele sabe de tudo, Ele vê tudo, Ele sonda tudo, Ele ouve tudo, Ele sabe o tamanho das ondas, onde as ondas estão, até que ponto a água está em você. Basta uma palavra e essas águas baixam, elas cessam e Ele diz: cessa a onda, cessa a tempestade, cessa. Ele é poderoso, Ele é grande. E segundo, para que o adoremos e possamos dizer: verdadeiramente és Filho de Deus. Irmãos, as tempestades abrem os olhos da alma e nos colocam de joelhos, de joelhos, de joelhos. As tempestades chegam, elas chegam. Nas tempestades, Jesus sempre vem ao seu e ao meu encontro. Nas tempestades, Jesus vem para nos dar pleno livramento. E último, nas tempestades, Jesus vem para quê, pastor? Para que você reconheça o quão grande Ele é e que Ele é único, digno de adoração, de toda honra, de toda glória e de todo louvor.